José Francisco Abrão Miziara, Leandro Aparecido da Silva Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Corrêa, presente, Reginaldo da Silva, Videlson Leite Júnior. Presente. Senhores vereadores, eu estou pedindo a inclusão no projeto 0044-2011, de autoria do prefeito municipal, que concede reajuste aos servidores públicos municipais e dá outras providências. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pois não, já está incluído. Já está incluído. É o reajuste dos servidores públicos. Nós precisamos fazer ele hoje para que se possa rodar uma folha complementar essa semana, para que se pague a todos os servidores esse abono salarial e o aumento. Vossa Excelência vai discutir? Está tudo certo, Leandro. Todos já assinaram já. Vamos acabar com isso. Vai lá, vai na tribuna. Senhoras e senhores, só mais um instantinho, nós já vamos votar esse projeto que é de interesse também de vocês, tá? 5 minutinhos, nós já votamos ele. Cadê o projeto? Aqui? Ah, tá. Tá. Está em discussão o projeto. Projeto 0044/2011, que concede reajuste aos servidores públicos municipais e dá outras providências. O projeto, senhores vereadores, concede reajuste de 6,20% sobre as tabelas de vencimentos para os funcionários horistas, aulas constantes da Lei 4.061, de 3 de abril de 2008, com alterações subsequentes. A escala de vencimentos de quadro de magistério público municipal institui da Lei 3.629, 28 de novembro de 2003, com alterações subsequentes. A tabela de vencimentos instituída pela Lei 3.935, de 13 de março de 2007. Tabela de vencimentos da Lei Complementar 101, de 5 de fevereiro de 2009. E a escala padrão de vencimentos instituída na Lei Complementar 125, de 8 de março de 2010, com alterações subsequentes. A concessão que trata a estender-se-á aos aposentados, pensionistas do Instituto de Previdência do município de Barretos, também. O reajuste que se trata desse artigo não abrange as contratações subvencionadas. Aos servidores cujo vencimento não ultrapasse o importe de R$ 1.000, fica concedido o abono pecuniário mensal em parcela destacada do vencimento no valor de R$ 53. Os reajustes que alude ao artigo 1º desta lei incorporar-se-á aos vencimentos e proventos de todos os efetivos da mesma base de condições. As despesas decorrentes da execução desse projeto de lei e correção por conta da dotação orçamentárias próprias, consolidadas e suplementadas, se necessário. Esta lei entra em vigor, importante isso, senhores, esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2011. Isso significa que vocês já vão receber, já o mês de fevereiro, vai ser gerada uma folha complementar agora em março para vocês. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores que estão aqui na casa, mais uma vez, boa noite. Eu quero ser breve, senhor presidente, e até falar da minha mesa. Com relação ao reajuste que nós estamos aprovando à noite de hoje, quero apenas fazer uma ressalva. O trabalho do João tem sido ímpar em melhorar as condições de trabalho dos servidores, não só da classe de professores, mas de amplo geral. Mas gostaria de ficar desde já registrado um pedido desse vereador ao Executivo para que realmente faça um estudo quanto à viabilidade de melhorar a cesta alimentação. Hoje, o servidor municipal ele recebe uma cesta
no valor de R$ 63, salvo engano, aproximadamente isso, com reajuste. Mas, na verdade, essa cesta é de apenas 36, que a Prefeitura só paga 60% deste valor. O outro, o remanescente, é pago pelo próprio servidor. Então, se nós analisarmos realmente o que o servidor está ganhando a título de cesta básica ou um cartão alimentação, é apenas R$ 36. É muito pouco. Nós conseguimos, na direção do SAI, hoje, na pessoa do superintendente Enilson, ele que atendeu um pedido do Paçoca, que ficou lá há pouco tempo, mas que tinha como objetivo melhorar as condições de trabalho daquela autarquia, criou-se um plano de carreira, e hoje todos os funcionários do SAI recebem um cartão alimentação no valor de R$ 100. Foi substituída a cesta, que também era no valor igual de vocês, de R$ 36, se fosse hoje, e todos os servidores do SAI passou a receber um cartão alimentação, cartão Visa com crédito de R$ 100. Então fica aqui um pedido deste vereador, já fizemos requerimento, vou reiterar o pedido ao Executivo, para que analise a viabilidade de implantar em toda a rede municipal, todo o quadro de servidores, o cartão Visa Alimentação, assim como foi implantado no SAI, beneficiando o funcionário público no valor de R$ 100, que é pago hoje pelo SAI. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Dizer que esse acordo foi fechado junto com o sindicato. Está aqui o João Mulata, que é o presidente dos sindicatos públicos, servidores públicos municipais, a qual eu quero parabenizar a sua presença aqui na noite de hoje, João. Dizer que a luta continua em busca de melhores salários para toda a categoria, para todos os funcionários públicos, e essa questão do cartão realmente é uma questão que nós temos que sentar com todos os funcionários da Prefeitura e ver se conseguimos implantar tão logo esse sistema. Embora alguns funcionários sejam contra, mas dá opção, quem quer ter o cartão e quem quer ter a cesta básica, a pessoa poder optar ou um ou outro. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais oradores, o professor Reginaldo vai discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, não vou tomar muito tempo não, mas não posso deixar de pronunciar algumas palavras a esse respeito, porque também sou servidor público federal, mas sou servidor público também. E quero dizer, em primeiro lugar, da importância da administração pública. Quem conhece a administração pública brasileira nos últimos 30, 40 anos, sabe que ela é a grande responsável pelo desenvolvimento que o Brasil tem tido. E o Brasil tem crescido muito, tem se desenvolvido, todo mundo é prova disso, poderia ser muito melhor, né? Mas ele tem se desenvolvido, tem crescido bastante. E a grande responsável por esse desenvolvimento é justamente a administração pública. E dentro da administração pública são os servidores que são os responsáveis, não são os políticos, não são os empresários, são os servidores que sempre suaram a camisa, sempre se entregaram, apostaram na administração pública, apostaram em fazer uma carreira de longo prazo dentro da administração pública. Então, nós temos que valorizar o servidor público se quisermos desenvolver o Brasil. E essa valorização passa por muitas providências. Providências, por exemplo, no campo da capacitação. O servidor tem que ter oportunidade de progredir academicamente, intelectualmente, profissionalmente. Outro ponto muito importante é a questão da efetivação. O servidor público tem que, vamos dizer assim, exercer a sua atividade sabendo que não vai ser despedido de uma hora para outra. Então, ele preferencialmente, tem que ser servidores efetivos, que passaram por concurso público e estão ali, independente da vontade do seu chefe, independente da vontade dos políticos que mandam na administração. Eu queria dizer mais uma coisa também. É chegada a hora de nós todos, que estamos aqui nesse momento, na Câmara de Vereadores, prefeito, sindicato, servidores, todos nós temos que fazer um exame muito profundo sobre a realidade do serviço público em Barretos e lutar para propor, a partir de agora, a partir
nos próximos meses, um plano que venha realmente valorizar o servidor público. Nós teremos essa oportunidade de fazer isso. E temos que fazer, nesses 2 últimos anos, nós temos que modificar muito essa coisa. Teremos uma grande oportunidade, porque a FEB, a Unifeb, como todos sabem, ela ainda faz parte da administração pública, mas há um projeto aqui nessa casa que estamos empenhados em fazer com que ela continue como era antes, ou seja, uma entidade privada. Então, ela saindo da administração pública, haverá uma folga na despesa com o pessoal da prefeitura. E aí, então, haverá a chance de melhorar para o servidor público. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Não vamos ficar fazendo discurso vazio, não. Nós temos que aproveitar essa oportunidade que vai se abrir. Primeiro, temos que apoiar essa questão da FEB, para que a FEB seja autônoma, como ela foi criada, e que tenha sua vida, né? Continue se desenvolvendo de maneira autônoma, mas sem pesar na folha de pagamentos da prefeitura. Isso, então, vai dar uma folga, vai fazer com que seja criada a oportunidade de valorização do servidor público municipal. Então, estou conclamando, sei aqui que todos os vereadores são favoráveis a essa tese. Também estou conclamando, então, o sindicato do servidor público, todos os representantes das várias entidades, das várias classes, né, das várias secretarias, para que a gente possa desenvolver esse trabalho, que não é um trabalho que se faz em uma semana, evidentemente, mas que possamos fazer isso até o final desse ano para dar um avanço bom na carreira dos servidores públicos municipais. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não, senhor vereador. Com a palavra, vereador Dr. Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, bom, é evidente, para um salário baixo, 6% não é nada. E 6% para um país que teve uma inflação entre 4% e 5%, é uma merreca acima da inflação. Todo mundo sabe disso? Negar isso é negar o óbvio. Tá certo? O que necessita realmente é que o Sindicato dos Servidores Públicos tenha consciência e que façam um estudo, que façam um trabalho de recuperação salarial do servidor público municipal. Até porque está mais que comprovado que esse salário, a base salarial é muito pouca. Ganha-se muito pouco trabalhando para o município. E se cuidem, porque logo, logo, pois não. Obrigado pela parte, vereador. Eu gostaria de lembrar que todo mundo aqui fala do salário e tem um aumento de salário. Eu, há 6, 7 anos, desde que eu sou vereador, basicamente, eu brigo com uma coisa, que se chamada, está aumentando e vai aumentar, Instituto de Previdência, que não se paga e depois não adianta agora, pode vir todo mundo brigar aqui por salário. A hora que estiver aposentado fica muito mais difícil e depois, se não tiver dinheiro, não vai receber e não adianta chorar. Então, é uma coisa que tem que ser lembrada sempre, porque vem brigar pelo salário, mas ninguém briga para depois conseguir ter uma aposentadoria. Obrigado, vereador. Trocando em miúdos, era muito melhor para quem ganha menos do que ganha dentro da base do INSS, que fosse pago o INSS. Até porque o Instituto só interessa para quem tem altos salários, acima da base do INSS, que é R$ 3.200. Certo? E, para concluir, vocês se organizem. Porque senão, logo, logo, vocês vão estar que nem os empregados de frigorífico, ganhando menos do que o salário mínimo. Se cuidem. Tá? Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Guilherme Henrique de Ávila. Senhor presidente, senhores vereadores, agora sim a tabela está atualizada, somente para mostrar a questão da defasagem do salário de 98 para cá, comparado com o salário mínimo. Porque, como eu disse, os funcionários que antigamente ganhavam 4 salários mínimos, hoje estão ganhando aí um salário mínimo e meio, talvez devido a essa variação.
nós podemos ver, a hora que colocar a tabela, por exemplo, no ano de 2010 nós tivemos um reajuste de 4,55, enquanto que o salário mínimo foi de 22,89. No ano de 2009, 6,9 o servidor municipal e 9,21 o salário mínimo. Em 2008, o servidor municipal teve um aumento de 3,6 e o salário mínimo de 8,57. E esse ano, nobre vereador? Dando um total... Oi? Esse ano em específico, a qual a Dilma entrou, quanto foi o aumento do salário mínimo esse ano? Foi para 545. Não, mas o percentual, você sabe? Eu fiz até 2010. Alguém sabe quanto que foi o fazer aumento? as perdas. Não, 515 para 545 não... Dá 35 reais. Quanto dá? Em torno de 7%. Então, nós temos 223% de defasagem exatas de 98 até 2010 no salário do servidor municipal. Então, nós precisamos não só do plano de carreira, que é importante fazer, que eu escuto desde quando eu era menino, acho que isso também não faz muito tempo, né? Mas eu escuto há muito tempo, e o plano de salário, de cargos e carreiras não sai. Então, isso precisa sair mesmo da saúde, da educação, de toda a prefeitura precisa ter esse plano de carreiras. E, principalmente, uma valorização como o salário mínimo vem tendo nos últimos 10 anos, sempre acima da inflação. E o reajuste do servidor é sempre a inflação. E o que eu acho engraçado é o seguinte, que quando a inflação é 3,98, só pode dar 3,98. Quando é 6,11, só pode dar o 6,11. Nunca pode dar a mais. Como que nunca pode dar a mais? E se naquele ano a inflação for a mais, ele é obrigado a dar, no mínimo, repasse? Né? Então, se dá menos, também deveria ter um ganho. E fazer como o salário mínimo é feito. Se tem um crescimento da economia, se tem um crescimento da receita da prefeitura, dá-se uma valorização maior para o servidor e aí tem um aumento real. Nós podemos ver ali, ó, a variação de 98 até 2010 do salário mínimo foi 425 e põe um pouquinho para baixo. E do servidor municipal de 98 a 2010, 202%. Se você tirar um pelo outro, 223% de perdas salariais do servidor municipal. Esse ano, aquele servidor que ganha menos tem uma valorização com um abono de R$ 53,00, mais os 6,2%, mas nós precisamos pensar em todos os funcionários da prefeitura. Nós vimos aqui na discussão aos funcionários de serviços gerais querendo participar também, afinal de contas também fazem parte do quadro, eles também são responsáveis pela manutenção e pelo funcionamento da escola, da CEMEI, não é? Então isso é importante que sejam valorizados todos, desde os serviços gerais, passando pelo administrativo, pelos coordenadores, pelos chefes, diretores, professores, médicos, enfim, todos devem ser valorizados. E a prefeitura precisa criar uma política de valorização e ganho em cima da inflação. Se desse, por exemplo, 2% a mais, nós teríamos aí quase 30% de ganho em cima da inflação. Então precisamos sim pensar nesse pedido. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão única o projeto. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Leandro Anastácio solicita a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei com justificativa de voto do vereador Cipriano e depois do vereador Euripim. Bom, senhor presidente, é só para passar para o pessoal que a gente não tem o poder, o vereador não tem o poder de, vamos supor, chegou a 6,2% e a gente subir para 8%, porque gera gasto, gera receita, a gente não pode fazer dessa forma. A única coisa que eu fui discutir com o prefeito foi sobre os R$ 53,00, por que não criava um ticket para todos os funcionários públicos municipais, igual foi criado para o SAI de mais ou menos R$ 100. Só que, infelizmente, alguns funcionários também não entenderam, né? Acharam, o Cipriano quer tirar a cesta básica, quer fazer isso. Não é, gente.
é que os R$100 seria de melhor proveito e não há desconto, dos 40% da cesta básica. As pessoas não entenderam qual era a ideia. Tá? Então ficou dessa forma. E eu fui conversar com o prefeito e ele acabou me convencendo, porque hoje o piso salarial da prefeitura é muito baixo. Então, com esse aumento, mais os 53, passa a ser de R$700, o piso da prefeitura. E lembrar que esse piso já foi de 2 salários mínimos por lei. E houve um prefeito e veio e cortou isso aí, o direito de vocês de ser 2 salários mínimos. Eu gostaria que vocês lembrassem disso, que não foi a atual gestão que fez isso. Que antigamente era um mínimo, era 2 salários mínimos que um funcionário poderia ganhar. E foi cortado. Infelizmente foi cortado. Tá certo? O que seria hoje R$1.090. Tá? Mas a gente sabe que vocês merecem mais, a gente luta por isso, mas às vezes a gente, como vereador, fica um pouco atado. E aquele que fala, eu consegui, eu fiz isso, não é verdade, gente. É uma luta de vários, é uma briga, são vários trabalhando, conversando sobre isso. E não é fácil conseguir, por quê? Porque, principalmente, exige um trabalho que foi feito pelo Dr. Reginaldo, pelo Guilherme e pelo Leandro, em cima da FEB. E a gente sabe que se amanhã conseguir fazer com que a FEB saia da prefeitura, vai diminuir o impacto financeiro, vai diminuir o impacto e pode haver um melhor aumento para os funcionários públicos. Justificativa de voto, vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, senhores vereadores, a minha justificativa, não quis ocupar a tribuna, é que realmente esse índice vem de encontro com a inflação, e como eu sou funcionário público também federal, eu sei o que significa isso no final das fritadas dos ovos, porque cada vez mais o nosso salário vai achatando, e hoje nós temos que brigar aqui para aumentar o mínimo do salário, o salário mínimo do funcionário público municipal que está defasado. Eu tiro o exemplo, o Paçoca, que, através do Enilson, no SAI, concedeu o ticket de alimentação de R$100 hoje, R$100, e nós podemos também estar conseguindo algumas conquistas para o funcionário público municipal, para, quem sabe, poder ajudar em outras coisas, em outras conquistas que eles fazem jus. E aqui já foi solicitado várias vezes esse pedido. Nobre vereador, eu tenho certeza que... Só de lembrar a Vossa Excelência que essa concessão foi feita com o aval da Câmara Municipal, de todos os vereadores. Justamente, nós aprovamos tudo que for benéfico ao funcionário público municipal, nós estaremos aqui para aprovar, como estamos aqui para discutir esses assuntos relacionados à educação. Então, eu estou aqui justificando meu voto favoravelmente e dizendo que em nome do João Mulato, do presidente do sindicato, temos que lutar para que melhore realmente o piso salarial da classe, porque realmente está muito defasado. Justificativa de voto, vereador Paulo Henrique Correia. Obrigado, senhor presidente. Dá os parabéns ao João Mulata, em nome do sindicato. Parabéns ao prefeito. Uma coisa, eu quero falar algo, porque eu sou funcionário do Tribunal de Justiça do governo do Estado de São Paulo. Os 6 anos que eu estou aqui, todo ano, teve o projeto aqui de reposição ou de algum reajuste. Na verdade, o que o governo do Estado faz com nós, funcionários públicos, isso é inadmissível. Ou seja, nós ficamos aí 3, 4, 5, 10 anos sem a reposição. E para que a gente consiga alguma coisa, nós temos que entrar em greve, e ainda fala que a gente não tem consciência daquilo que nós trabalhamos dentro do Tribunal de Justiça. Então, está de parabéns o João, está de parabéns o prefeito. É lógico que a gente queria muito mais, mas só o fato de todo ano, os 6 anos que eu estou aqui, os 6 anos teve o projeto. Parabéns. Vossa Excelência quer pela ordem, senhor? Pela ordem, até conforme combinado com o pessoal da educação, eu vou pedir a inversão preferencial até do projeto polêmico do Fundeb, projeto de lei 11/2011, até para que o combinado entre as partes aí se cumpra agora. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, complemento. Número 6, veto parcial ao projeto de lei 11/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto crédito adicional especial no valor de R$ 1.322.684,84, destinados à aplicação do saldo residual do Fundeb do exercício anterior, na forma do artigo 21 do caput e parágrafo 2º da Lei
número 11.494, de 20 de junho de 2007. Quórum necessário para rejeição, maioria absoluta. Pois não, senhor vereador. Senhor presidente, conforme eu já havia dito, para que haja esse prazo, para que os funcionários possam discutir o que eles acham que é melhor, eu vou solicitar a vista de uma semana e a certeza absoluta de que na segunda-feira vai ser votado. Com certeza. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra o voto do vereador Dr. Kiko Miziara. Com justificativa de voto, vereador André Luiz Rezec. Eu quero deixar claro que eu votei favorável, até pelo acordo com os professores, e eu pedi essa justificativa só para esclarecer 2 pontos, que eu acho que quando a gente não sabe, a gente tem que perguntar. Primeiro, esse dinheiro tem que ser gasto até o final de abril. Até dia 31. Até dia 31 de março. Então, não dá para fazer plano de carreira com ele. E segundo, 40% com o pessoal e 60% com o pessoal e 40%. Então, dá para pagar para todo mundo, e sim, inclusive com os seletistas, o abono. Porque o que entra como pessoal e o resto do pessoal não entra como pessoal. Foi as 2 informações que eu obtive, agora, consultando o pessoal da área que deu essa informação. Então, eu voto. Estarei amanhã no Sindicato 7h30 também, que eu vou estar levantando todos esses dados, ter todas essas informações e vou estar levando isso. Porque, na verdade, falou que o dinheiro era plano de carreira. E se o dinheiro é plano de carreira tem que ser gasto até o final de coisa, como que pode o plano de carreira valer só um mês? Sendo que não vai ter nem vindo para a Câmara e depois tem todo o trâmite dentro da Câmara. Então, tem uma história aí que não está batendo. Eu acho que isso aí faltou alguma parte. Porque se tem que gastar até o final de março o dinheiro, como que é o plano de carreira, sendo que nós já está acabando agora o prazo? E nem veio para a Câmara ainda, nem discutiu com os professores. Então, está errado isso. Vamos dar continuidade aos trabalhos na noite. Justificativa de voto, professor Reginaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero só lembrar aos colegas da educação, né, que aproveitem essa semana para examinar direitinho o que está sendo proposto. Inclusive, cumprimentar o Laércio, né, inclusive, se for possível, melhorem a proposta, né, acrescentem aquilo que acham que devam acrescentar para melhorar. E eu quero lembrar o seguinte, né, comparando uma coisa com a outra, não estou dizendo que também é uma coisa ou outra, isso não sou eu sozinho que vou decidir, evidentemente, mas comparando uma coisa com a outra. O plano de carreira é para a vida toda, não é para receber só esse ano e acabou, não. Depois enfrentar outro prefeito que vai vir, né? Quem é que será o próximo prefeito? Será que ele vai ter boa vontade, má vontade? Não sei. Quem é que sabe? Então, plano de carreira que seja bem elaborado, que preveja que seja de tal forma que vocês vão levar essas vantagens para o resto da vida profissional de vocês, certo? Então, não briguem só por um abono que pode ser só por um ano, e sim por uma coisa que seja permanente, que seja incorporada no salário, nos vencimentos, né, e que nunca mais seja retirada, independentemente dos próximos prefeitos que vierem a assumir. É assim que tem que pensar, certo? E aí, se for possível conseguir as duas coisas, ótimo, vamos emplacar o plano de carreira e também o abono, se for possível, por que não? Né? Mas esse que eu acho que é o interesse dos profissionais da educação. O nosso interesse aqui é valorizar. Com certeza, nós sabemos, estamos conscientes que temos que valorizar o profissional da educação, não é só pelo bem de vocês, de cada um de vocês, não, que já é muito importante, mas é pelo bem do Brasil, das nossas crianças, porque nós sabemos que sem valorizar o profissional da educação, nós não teremos uma geração bem preparada do futuro. Então, não teremos um Brasil forte, um Brasil desenvolvido. Então, é dentro dessa ótica que nós estamos trabalhando. Então, mas isso é uma coisa que tem que ser feita com uma valorização que seja para a vida toda, que não seja só de imediato, um abono de imediato, que depois, a cada ano, vocês têm que ficar lutando com essa coisa de novo, né? E aí, às vezes, consegue, às vezes não, porque muda o prefeito, muda tudo, certo? Então, reflitam bem, participem, procurem dar sugestões para melhorar. Nós aqui vamos fazer o possível para melhorar. O que a gente puder conseguir, nós vamos fazer. E digo, como eu estava dizendo, que, pelas circunstâncias, a emenda do Paulo Correia foi uma emenda que criou essa oportunidade,
que abriu essa possibilidade da gente discutir e emplacar esse plano. Não percam a questão do plano, porque foi essa possibilidade que foi criada, agora estamos discutindo com o prefeito e vamos emplacar, vamos aperfeiçoar e aprovar um plano que é para a vida toda. Certo? Obrigado. Com a justificativa de voto, vereador Francisco. Dando continuidade aos projetos em discussão na noite de hoje, em segunda discussão, projeto de lei número 192/2010, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de cardápios impressos em braille nos estabelecimentos que especifica e da outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. A matéria foi aprovada em primeira discussão. Está em segunda discussão. Com a palavra o autor Euripinho. Imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, telespectadores da TV Barretos. Eu confesso que fui procurado por algumas pessoas que fizeram com que eu solicitasse nessa Casa de Lei um projeto de lei relacionado com a acessibilidade, onde dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de cardápios impressos em braille nos estabelecimentos que especifica e dá outras providências. Eu, nessa casa, tive a felicidade, por várias vezes, como legislador, buscar lutar pela igualdade junto às pessoas com necessidades especiais, fazendo sempre projetos que venham de encontro com a realidade hoje apresentada por todos. Com o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade, da implantação que eu fiz na Casa de Leis também, sobre o provadores diferenciados para as pessoas com deficiência, idosos, nas lojas, departamentos, confecções. Essa casa aprovou esse projeto e eu estou esperando, irei cobrar que a fiscalização para que possa cumprir. É muito importante para as pessoas que têm necessidades especiais usar esses provadores, é de extrema necessidade, e eu tenho certeza que foi aprovado e tem que ser colocado em prática. Tem um projeto também que foi aprovado na casa por esse vereador, onde eu proponho que a prefeitura possa celebrar parceria com as empresas privadas para patrocínio em brinquedos para crianças com qualquer necessidade especial, também ligada à acessibilidade. Então, estou agora, através desse projeto, mais uma vez,
voltando, Cipriano, que é sempre uma pessoa, um legislador que sempre cobra projetos relacionados com essa área. Ele sempre comenta que passou por momentos difíceis e sabe o tanto que é importante a gente estar fazendo projetos relacionados com a acessibilidade, dando condições de igualdade a todas as pessoas realmente que têm, que portam essas necessidades. Esse projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de cardápios impressos em braille nos estabelecimentos que comercializam refeições, tais como bares, restaurantes, lanchonete, hotéis, motéis similares. Nós, constantemente, que gostamos de estar presente em todos os locais citados anteriormente, sabemos também que pessoas com necessidades especiais também, a gente encontra muitas pessoas nesses locais, e a igualdade sobre esse aspecto é muito importante ressaltar, porque nós sabemos que essas pessoas merecem um respeito e, através desse cardápio, possa estar escolhendo até o seu alimento necessário, naquele momento importante. A comunicação, ela envolve um intercâmbio de informações entre sujeitos, fazendo assim a troca de informações para se alcançar um objetivo. O sistema de Braille aproveita-se da intensa sensibilidade do ser humano, a capacidade de distinguir na polpa digital pequenas diferenças de posicionamento entre dois pontos diferentes. A sensibilidade é tão grande que um cego experiente pode ler 200 palavras por minuto, de tão importante que é. Então, é interessante que a gente possa estar colocando esse projeto em prática, dando essa igualdade para essas pessoas, porque nós sabemos o tanto que a rapidez, a maneira como eles podem manusear esses cardápios em braille, vai colocar ele em igualdade, como sempre teve em relação a qualquer ser humano normal. Essa obrigatoriedade trará, além da humanidade e dignidade para os portadores de deficiência, que necessitam de serem bem atendidos como qualquer outro cliente. Quem não gostaria de estar num estabelecimento e ter um atendimento igual? Não ser tratado com indiferença, ou não ser tratado de uma forma preconceituosa. Utilizando todos os cardápios escritos em braille, eles terão fácil comunicação. E assim, essas indiferenças serão deixadas de lado. Você pode notar pela PowerPoint, onde eu coloco um exemplo, onde a pessoa está se utilizando desse cardápio. Pode passar. Então, todos os estabelecimentos localizados no município de Barretos, que comercializam refeições, lanches e similares, ficam obrigados a apresentar o cardápio, a relação de bebidas servidas impressas em braille, discriminando os ingredientes utilizados na elaboração de todas as refeições com seus respectivos preços. O que eu quero com isso aí é uma igualdade. Isso aí não vai trazer nenhum transtorno para nenhum proprietário de estabelecimento, e sim dar uma opção a mais para que as pessoas que têm as necessidades especiais possam se utilizar naquele espaço e ser tratado com igualdade. Então, está aí um restaurante com cardápio em braille, né, mostrando a maneira como pode ser feito. E isso aí é uma coisa prática, eu tenho certeza que não vai trazer transtorno nenhum. Pode passar. Esse projeto de lei terá um avanço para a cidade de Barretos, tais como já é sucesso. Vou citar muitas cidades, estados onde esse cardápio em braille já é utilizado e tem realmente. O Laércio aí, ele é um companheiro que sempre está sempre em São Paulo, nas suas viagens, trabalhou muito nesse setor e sabe muito bem o tanto que é importante você ter um cardápio em braille nos restaurantes que eu estou citando. Olha, no caso Pernambuco, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, estou falando de estados. E muitas cidades já utilizam, por isso deve ser analisado com cuidado excepcional, pois beneficiará parte dessa população, fazendo prevalecer o que eu sempre falo aqui, os direitos iguais. Por isso, eu chamo a atenção para que nós possamos trazer esse cardápio em braille, aí o PowerPoint colocando alguns tópicos, né? Como eu falei, a rapidez que a pessoa que realmente sabe manusear esse cardápio, a rapidez na leitura, em 200 letras por minuto. É muito rápido. Pode passar.
E aí nós estamos aí colocando alguns pontos, né? E eu quero pedir aos meus pares, eu sei que é um projeto de extrema importância em relação ao cunho que ele vai atender, Leandro. Eu tenho certeza que o senhor vereador, o senhor sabe muito bem a intenção desse vereador com relação a esse projeto, que, uma vez aprovado, eu peço aí aos meus pares que aprovem esse projeto, para que a gente possa estar divulgando na mídia, na imprensa, e poder atender todos aqueles que realmente cobram do poder público, cobram de todos nós, legisladores, a acessibilidade, poder realmente dar condições iguais a todos aqueles que possuem qualquer tipo de necessidade. Quer uma parte, Leandro? Obrigado pela parte, senhor vereador. Quero parabenizá-lo pela iniciativa. Vossa Excelência, que é um vereador atuante, vereador que tem trazido a essa casa inúmeros projetos em várias áreas, principalmente nos últimos meses, preocupado com essas pessoas que são portadoras de necessidades especiais. E o cardápio em Braille certamente vai auxiliar e muito as pessoas que necessitam deste instrumento para fazer a análise da leitura. Então, quero mais uma vez parabenizá-lo. Tenho certeza que isso é de grande valia para a nossa cidade. Eu agradeço a parte, tenho certeza que nas suas palavras realmente verifica a necessidade, o trabalho que é feito nessa casa, a seriedade, no sentido de realmente atender a acessibilidade. Quer uma parte, doutor Kiko? Tudo bem, o senhor está aí bem atento. Tenho certeza, o senhor como um bom médico, uma excelente pessoa, sabe o tanto alcance que uma pessoa que gosta de um restaurante, sabe muito bem como é bom tratar com igualdade todas as pessoas. E esse, eu tenho certeza que o cardápio em Braille só vem acrescentar todo o atendimento que a gente tem recebido. Tá certo? Então eu quero aí, através desse projeto, pedir aos meus pares que aprovem esse projeto de lei, que eu tenho certeza a gente vai marcar mais um ponto com relação às pessoas, doutor Otário, necessidades especiais, e eu tenho certeza que todo o alcance, que todo projeto aprovado na casa, a gente vai, essa casa de lei, Barretos principalmente, vem cada vez mais preocupado em colocar em igualdade todas aquelas pessoas de necessidades especiais. Muito obrigado pela atenção. Continua em discussão o projeto. Pois não, nobre vereador. Ah, não, né? Continua em discussão o projeto. Não havendo mais oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Kiko Miziara solicita a apreciação da redação final. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto. Projeto de decreto legislativo número 05/2011, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia, que concede título cidadão honorário de Barretos ao senhor José Wilson Freire. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada. 2/3 dos membros da casa. A matéria foi aprovada em primeira discussão. Está em segunda discussão. Eu vou dar a justificativa, mas antes de votar, eu quero a chamada dos vereadores. Eu peço ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Reginaldo da Silva. Leandro Anastácio. André Rezeque. João Francisco Abrão Miziara. José, desculpe, Kiko. Não sei onde é que eu arrumo esse João toda hora para você. José Francisco Abrão Miziara. Guilherme de Ávila. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Garcia. Dr. Francisco. Paulo Correia. Juninho Leite. Aparecido Cipriano presente. Só na justificativa. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Paulo Henrique Correia solicita a apreciação da redação final. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei com justificativa de voto do autor Paulo Henrique Correia. Obrigado, presidente. A semana passada tivemos a oportunidade de falar bastante do José Wilson,
um grande incentivador do rodeio, colabora muito com o desenvolvimento do turismo aqui no município de Barretos, haja vista até a questão de quando se busca recursos no governo federal, no Ministério do Turismo, sempre é colocado como referência a Festa dos Campeões. Então, nós vamos ter a oportunidade de estar marcando essa sessão solene e fazer toda essa homenagem ao Zé Wilson Freire. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador, parabéns ao Zé Wilson, que realmente faz um trabalho maravilhoso, brilhante, e trazendo esse resgate dos campeões das festas de Barretos para o nosso município. Discussão única. Pois não, senhor vereador? Tem gente que está aguardando esse projeto. Eu gostaria de o parecer sobre o licenciamento ambiental municipalizado em versão. Só. Pois não, senhor vereador. Ele nem entrou, né, nele? Mas é o segundo, tá certo. Ah, não, tá certo. Parecer do relator e do membro da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei complementar número 24/2010, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o licenciamento ambiental municipalizado e da outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com adiamento ao vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano. O vereador Cipriano não exarou o parecer por escrito. Exarou? Tá bom. O vereador Cipriano fez uma manifestação e irá apresentar sua manifestação. Com a palavra, o vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano. Tá, como amigo, eu sei. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar um PowerPoint que fala a respeito do... Nós fizemos uma pesquisa. Eu gostaria... Deixa eu pegar aqui, peraí. Bom, senhor presidente, no final nós vamos mostrar o trabalho que foi feito, né, Rafael? Que nós fizemos em 4 esse trabalho para verificar por que o licenciamento ambiental ele é legal. No item 3 do parecer, é defendido que não há legitimidade no município em legislar em forma ilimitada sobre a proteção do meio ambiente frente à norma. O convênio firmado com a CETESB e foi votado aqui pela Prefeitura, número 4363, aqui pela Câmara, né, 2010, não autoriza atuar licenciamento de forma ilimitada, mas sim bastante limitada. Nos termos do convênio, fica claro que o município só poderá atuar em atividades de baixo impacto local e elenca quais são as atividades que vão ser de baixo impacto. Não é de forma ilimitada, igual está escrito. As atividades consideradas como de impacto local são aquelas não são de escolha aleatória da Prefeitura ou da CETESB, não é isso não. No parágrafo, são definidas pelo Decreto Estadual 4737 de 2002, que nós colocamos aqui uma cópia na íntegra desse decreto. No parágrafo 3º, artigo 57 da lei, desse decreto, o decreto reza que as fontes poluidoras relacionadas no anexo 9 poderão submeter apenas ao licenciamento ambiental procedido pelo município, desde que tenha implementado o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é o caso nós temos, que haja no quadro de funcionários habilitados, nós temos os fiscais ambientais, e que tenha legislação ambiental específica em vigor. Nós não temos, é o caso dessa lei, por isso que a lei está aqui. O Conselho Estadual no Meio Ambiente, por intermédio de sua resolução número 33 de 2009, estabeleceu as diretrizes para a descentralização da gestão do ambiente ambiental paulista. Ela acata a Constituição Federal no seu artigo 225, dever do poder público em defender e preservar o meio ambiente. No artigo 23, que nós vamos falar bastante desse artigo 23, competência comum da União, do Estado e do município para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.
Aqui fala só que é competência administrativa. Vamos ver se é só administrativa. É citado também no parecer a Lei Federal 6938 de 81. E nós verificamos essa lei e ela estabelece política nacional de meio ambiente e institui o SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, criando bases para a gestão ambiental compartilhada entre União, Estado e municípios. Até a gente gostaria que os vereadores estivessem aqui, viu, senhor presidente, para poder acompanhar essa discussão, para verificar que é constitucional. Né? Eu solicito até a chamada dos vereadores, se possível. Vereador Leandro Anastácio, vereador André Rezec, vereador Guilherme, vereador Francisco, vereador Paulo Henrique Correia. Por favor, participar dos debates, por ser assunto importante. Olha, então, essa lei é de antes da Constituição de 88, e que já fala isso, ó, gestão ambiental compartilhada entre União, Estado e municípios. A lei, essa própria lei de 6938, de 31 de agosto de 81, no artigo 6º, que trata do Sistema Nacional do Meio Ambiente, determinou que, entre outras, verifique o parágrafo 2º. Os municípios, observadas as normas e padrões federais e estaduais, também poderão elaborar normas mencionadas no parágrafo anterior. Quer dizer, que normas são essas? Estados, na esfera de sua competência e áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados o que forem estabelecidos pelo CONAMA. Então, o CONAMA fez que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e ali no artigo 2º da lei fala que o município pode o quê? Elaborar normas, que é o que está sendo feito aqui agora. No momento em que o parágrafo 2º do artigo, eu gostaria que prestasse atenção nisso, do artigo 2º supracitado, prescreve que os municípios poderão elaborar normas, se entende que elaborar normas é ato legislativo, dá legitimidade ao legislador municipal para versar sobre o assunto. Devemos salientar que a lei em questão, pelo princípio da recepção, tão bem explicitada pela doutrina do curso de Direito Constitucional, Ricardo Cunha Chimelo ali, né? Chimente, Fernando Capês, entre outros, se ela, pelo princípio da recepção, ela foi abraçada pela nossa Carta Maior, e esta não revogou. Se não revogou, se a Constituição não revogou, é porque entende ser de acordo com os preceitos constitucionais. Se você pegar essa lei, ela está toda cheia de risco, né? O que foi revogado de acordo com a Constituição. Esse artigo não, dizendo que o parágrafo 2º que o município pode elaborar normas. Então, devemos considerar também que a mencionada lei sofreu várias alterações, foi o que eu falei. E os seus parágrafos, do artigo 6º não sofreu nenhuma alteração no texto original, ratificando assim o seu caráter constitucional. O que quer dizer isso, gente? Toda lei que ela é antes de 88, a Constituição entrou. Se a Constituição entrou e ratificou alguma coisa na lei, é retornado na lei e feita essa mudança. Nessa lei não houve mudança. É sinal que a Constituição abraça essa lei e pelo princípio da recepção. Resolução 33 de 2009 do CONSEMA, né, que estabelece no artigo 1º, compete ao órgão ambiental municipal, ouvido os órgãos competentes da União e do Estado de São Paulo, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local. É isso que nós estamos fazendo. Essa resolução determina que compete ao município o licenciamento ambiental dos empreendimentos. Continuando. Para diminuir eventuais dúvidas sobre o que seria impacto ambiental local, o CONSEMA, no artigo 2º da mesma resolução, mostra que são considerados como de impacto local as atividades listadas no anexo único dessa liberação. E se vocês pegarem a lei está tudo ali constando. Atividades essas listadas nesse anexo único que fazem parte do convênio firmado entre a CETESB e a Prefeitura Municipal, que foi feito em setembro do ano passado, não é isso? Então já está ali listado o que é de baixo impacto. O artigo 23 da Constituição Federal, aí está. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. E aí fala, mas isso é uma lei apenas administrativa, só proteger. Vamos ver? Emenda Constitucional 53 de 2006. Eu acho que foi aí que o pessoal não viu a emenda constitucional. Fala o quê? Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre União, Estado, Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio
do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Esse é um parágrafo único que não existia na Constituição e existe desde 2006. Então, o que acontece? O Estado criou a legislação própria, em cima daquelas resoluções que eu demonstrei para vocês anteriormente, e que deu ao município essa competência também para fazer isso. O que vem a dar legitimidade às orientações dadas pela CETESB, porque a própria CETESB dá essa orientação para a gente. O secretário estadual do Meio Ambiente deu essa orientação para o trabalho ser realizado, principalmente para minimizar entraves burocráticos. No meu parecer, vocês vão ver que hoje, vamos supor, uma pessoa quer montar uma sapataria. Até ela conseguir montar essa sapataria e conseguir toda a documentação através da CETESB, ela pode demorar 6 meses para conseguir montar isso aí. E se for através do trabalho realizado que foi feito aqui pelo pessoal de Barretos, em 1 semana consegue liberar essa licença para o pessoal começar a funcionar. Tá certo? Elaboração. Eu fiz, meu irmão que está fazendo o curso de Direito lá na Faculdade de Barretos, me ajudou. O Rafael, que está aqui presente, que nos auxiliou muito graciosamente, não é funcionário público nem nada, ele é biólogo, especialista em gestão ambiental. Foi dele a ideia dessa lei, trazendo uma inovação para Barretos, para podermos tirar vários entraves burocráticos, para que possamos também, para que toda a arrecadação em cima disso fique no próprio município, para que possa até, às vezes, pagar menos mesmo a pessoa que for fazer, e para até desafogar a própria CETESB. Por incrível que pareça, e também lá quem me ajudou também, João Ricardo Guimarães Caetano, que é gerente da CETESB na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, da Divisão de Desenvolvimento e Planejamento. Ele é de São Paulo, entrei em contato, telefônico, e-mail, passei para ele o parecer, ele retornou para mim com algumas considerações, falou que o parecer estava legal, inclusive demonstrou preocupação de que possa ser aprovado o mais rápido possível esse projeto, entendeu? Então, eu estou solicitando a todos que existem 2 pareceres, né? Ou que se mude o parecer e faça um parecer conjunto da Comissão de Justiça, né? Ou que a gente vote no parecer do doutor Reginaldo, tá certo? Tem 2 para você votado, e vá o projeto para as próximas comissões para aprovar o mais rápido possível, porque há necessidade desse projeto ser aprovado o mais rápido possível, tá certo? É bom para o município por várias razões, nós sabemos disso, tá certo? Até para liberações de verbas também fica mais fácil. Pode falar? Alô, obrigado pela parte, vereador Cipriano. Eu respeito, evidentemente, a posição do doutor Otávio e do Leandro, que é outro vereador da Comissão de Justiça e Redação, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que essa matéria é constitucional. Até porque esse modelo de desenvolvimento de sistemas, de criação de sistemas, já é um modelo consagrado nas outras áreas. Nós temos o sistema de saúde, né, que é composto pelos os órgãos federais, estaduais, municipais, sistemas de educação federais, estaduais, municipais. Aprovamos aqui uma lei criando o Sistema Municipal de Desenvolvimento do Esporte, também da mesma coisa, tem o sistema federal, estadual e municipal. Trânsito tem federal, estadual, municipal. Então, essa questão de desenvolvimento de sistemas já é largamente utilizada nas outras áreas. E não poderia ser diferente no meio ambiente. Eu não vejo nenhum problema, inclusive com relação a essa questão da competência, um dos argumentos colocados aí é que, pela competência concorrente, o município não teria essa competência concorrente, porque o artigo 24 da Constituição menciona apenas a União, os Estados e o Distrito Federal. Mas a emenda constitucional, olha lá. Mas o que eu estou dizendo, o artigo 24 é um artigo só da Constituição. A interpretação tem que ser sistêmica de toda a Constituição. E até mesmo o artigo 30, 31 da Constituição também dá competência ao município de legislar sobre temas de interesse local. Então, de modo que eu não vejo nenhum problema, e eu queria dar, mais uma vez, então, o meu apoio à aprovação pela tramitação do projeto. Obrigado. Eu gostaria de lembrar também que, conforme vocês podem ver no meu parecer, que na cidade de Lins, né, até foi entrado uma liminar no Ministério Público contra o convênio. O TJ cassou a liminar e devolveu à Prefeitura o direito de legislar. O Tribunal de Justiça cassou. Né? Lá eles entraram na Justiça contra isso aí. Né? Existem 45 cidades. 45 cidades.
Já puseram mais uma, Rafael? Então, nas pesquisas que nós verificamos, 45. 32 cidades já implantadas e 32 que a lei já foi aprovada, mas não entrou ainda, mas já foi aprovada, tá certo? Então, dá 45 cidades no estado de São Paulo. Eu fui cobrado pelo gerente da CETESB de Barretos para a gente provar o mais rápido possível, por São Paulo também, né? Por incrível que pareça, o Rafael me ajudou muito, né, nessa lei, até gostaria de parabenizá-lo pelo interesse pelo município, né? E ele me passou o telefone do João Ricardo. Por incrível que pareça, antes de eu ligar para o João Ricardo, ele ligou para mim. Disse que ele ligou na Câmara para saber que o projeto estava, falou que estava com vista com o vereador Cipriano. Ele ligou para mim para saber por que estava, o que estava acontecendo. Eu expliquei para ele que eu já tinha, junto com o Rafael e com o meu irmão, feito um parecer e que eu ia apresentar. Ele pediu, manda o parecer para mim. Eu mandei e ele colocou alguma coisa para ajudar. Algumas coisas para ajudar. Que toda essa legislação que foi passada aqui, olha, foi passada por ele, a Resolução 33, de 2009, que fala da competência municipal e do licenciamento ambiental ser necessário. A própria... sobre a resolução ainda e sobre esse decreto estatual de 2002, tá certo? Que fala sobre isso. Porque a informação que tinha sido passada até para mim é que em várias cidades tinha liminar suspendendo o funcionamento dessa lei. Lins. Não, me parece até que tinham me falar de Ribeirão. Foi a informação que eu tive aqui. Pode ser que entrar depois, mas a cidade que entrar primeiro foi Lins. E pode verificar, os vereadores podem verificar, que em Lins foi o que aconteceu. Caçou a liminar, entraram com a liminar, aí depois o Tribunal de Justiça, a Prefeitura fez a defesa, o Tribunal de Justiça cassou a liminar e devolveu o direito à Prefeitura. Por enquanto, o que tem decidido é esse, que eu saiba. Tá certo? Eu fiquei com esse projeto aí já faz uns 10 dias, porque nós tivemos esse ato aí de uma sessão para outra. Eu procurei fazer pesquisa o mais abrangente possível, mas eu acho que o que nos dá esse direito é a emenda constitucional. A emenda constitucional passa a nos dar esse direito, a emenda constitucional de 2006, que trata do artigo 23 da Constituição Federal, que nós falamos anteriormente. Uma das competências nossas é proteger o meio ambiente, não é isso? E o parágrafo único nos dá o direito de criar leis complementares. Tá certo? Então, é isso, senhor presidente. Eu não sei qual o posicionamento do doutor Otávio a respeito agora, né? E eu solicito que seja aprovada o parecer do doutor Reginaldo e o projeto o mais rápido possível, porque não dá para entrar em votação o projeto hoje, porque nós precisamos das outras comissões dar parecer. Tá certo? Então, eu acho que é importantíssimo para o município. Eu havia feito uma promessa para mim mesmo, falando sério, porque nós estamos passando por muitos, até sobre o projeto, não é sobre a legalidade. O planeta está passando por muitos problemas que envolvem o meio ambiente. Nós estamos vendo catástrofes uma em cima da outra. E importante, e tudo que for para a melhoria do planeta, para conseguir fazer uma coisa melhor para o nosso planeta, eu vou estar votando favoravelmente. Falou que é meio ambiente, eu acho que a gente tem que pensar com carinho, e eu acho que nós estamos seguros contra isso. Eu estou seguro, depois do estudo que fiz, estou seguro, principalmente, viu, Leandro, em cima da emenda constitucional número 53 de 2006, que coloca um parágrafo único no artigo 23 da Constituição Federal. Então, eu acho que há essa possibilidade de nós aprovarmos, sim. Então, eu solicito, senhor presidente, a aprovação do parecer do doutor Reginaldo, ou que junte a comissão e façam junto o parecer. Senhor presidente. Pois não, senhor vereador. Tendo em vista a vasta documentação carreada para os autos do ilustre vereador Cipriano, vejo-me na obrigação de requerer vista dos autos e a remessa de imediato ao departamento jurídico para que analise toda essa documentação, para que em seguida exarado. Não, vereador, não temos departamento jurídico, tem um consultor. Não temos departamento jurídico, sim um consultor geral. Que mande para o consultor geral. Sim, senhor. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, a vistas ao vereador Otávio Alves Garcia
o remetimento do presente projeto ao consultor-geral desta Casa. Anotado, Ney? Vamos voltar agora. Senhores vereadores. Discussão única. Veto total. Oposto pelo senhor prefeito municipal ao projeto de lei complementar número 17/2010, que declara os aspectos espacial quantitativos do fato gerador de imposto sobre serviços de qualquer natureza, e SQN, relativo aos serviços de arrendamento mercantil financeiros, leasing, de bens móveis e imóveis, define pessoa jurídica arrendatária como substituta tributária, institui a solidariedade passiva e cria obrigações acessórias para facilitar a apuração do imposto. Quórum necessário para a rejeição, maioria absoluta, com vistas ao vereador André Luiz Rezec. O vereador André Luiz Rezec não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar na tribuna. O vereador vai se manifestar verbalmente. Pela normal tramitação, e já... O vereador Leandro Anastácio solicita dispensa. A Comissão de Justiça e Redação manifestou-se pela manutenção do veto. O vereador Leandro Anastácio solicita dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o veto. Eu solicito vista. É regimental. As pessoas às vezes me questionam na rua por que a gente fala tanto regimental. É porque faz parte do regimento, o pedido de vistas. Mas as pessoas, nobre vereador, às vezes nos questionam por que tanto se fala regimental. É porque faz parte do regimento da casa, por isso se torna regimental. Só para esclarecimento, se trata do regimento interno da Câmara Municipal de Barretos. É regimental. Difícil, hein, nobre vereador? Difícil, hein? É difícil. O plenário é soberano em casos, nobre vereador, o plenário é soberano em casos omícios. Casos que são constantes do regimento não é soberano, ele tem que receber regimento. Obrigado, nobre vereador, pela colaboração. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vistas ao vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Vocês querem me derrubar mesmo. Só você para fazer horrível, Leandro. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei 177/2010, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia, que torna obrigatória a distribuição de uniformes de matérias e materiais escolares aos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Barretos e da outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vistas ao vereador Paulo Henrique Correia. O vereador Paulo Henrique Correia não emitiu o parecer, mas irá se manifestar verbalmente pela normal tramitação. A Comissão de Justiça e Redação exarou o parecer pela inconstitucionalidade da matéria. O vereador Leandro Anastácio solicita dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o parecer pela inconstitucionalidade. Não havendo oradores, está em votação. O nobre vereador Paulo Correia. Analisando o projeto, vereador presidente Juninho Leite, eu vou pedir a retirada, até no respeito à Comissão de Justiça e Redação, e transformar esse projeto num requerimento, pedindo que o prefeito encaminhe a essa casa um projeto que estabelece uniforme escolar, material escolar, independente da gestão, ou seja,
Não é que na hora que terminar a gestão do prefeito, doutor Emanuel, acaba-se o projeto. Porque hoje nós não temos na casa nenhum projeto que garanta a continuidade desse projeto. Respeito a comissão, peço a retirada e solicito à diretora parlamentar que faça, em termos de requerimento, solicitando ao prefeito que encaminhe a essa casa um projeto nesse sentido. Pedido de retirada faz parte do regimento interno. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de retirada do projeto. Com justificativa de voto, vereador professor Reginaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero cumprimentar o vereador Paulo Correia por essa iniciativa de tentar perpetuar a distribuição gratuita de uniformes. E até sugiro também, vereador, que se o senhor puder acrescentar também o material escolar, né? Lápis, caderno, borracha, já tá incluído isso também? Uma nova ideia, notebook, daqui a pouco é material essencial, né? Então, é muito válida a sua ideia, porque a gente nunca sabe como são os ventos da política, né? Então, pode ser que, mais tarde, outros prefeitos não tenham a consciência, né, da importância dessa distribuição gratuita tanto do uniforme quanto do material, que não tem nada a ver com benesses, com privilégios, mas sim com verdadeiras necessidades para melhorar a qualidade da educação. Então, o senhor está de parabéns, pode contar com o meu apoio para aprovar o requerimento também. Nobre vereador Paulo Correia vai estar retirando o projeto e transformando em requerimento. Projeto de autoria do senhor prefeito municipal que autoriza a permuta por parte do imóvel de propriedade do Liceu Tecnológico Dr. Moacir Pacheco de Oliveira Limitada, por outro pertencente ao município e da outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 do membro da casa, com adiamento do vereador Leandro Anastácio. O vereador Leandro Anastácio não dará parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Leandro. Pela normal tramitação, Leandro? Pela normal tramitação. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O relator e o membro da Comissão de Urbanismo, Serviços e Obras exararam pareceres contrários. O vereador Kiko Miseara solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão única o projeto. Com a palavra o vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, hoje eu vou dar uma de Cipriano aqui, pedir que chame os vereadores para escutar o que eu tenho para falar. Eu aprendi com o Cipriano. Vereador Leandro Anastácio, vereador Euripinho e vereador Cipriano. Importante prestar atenção, Otávio. Vereador da tribuna, chamando para que quero que vocês ouçam. A Nery tomou o projeto de mim aqui, eu estou esperando ela. Não, senhores vereadores, esse projeto, na verdade, ele veio em duas partes. Essa é a segunda parte do projeto. E esse projeto, realmente, na minha opinião, ele é completamente absurdo e contrário ao interesse público municipal. É uma permuta de área. E a primeira área é ali no Liceu Tec, em frente à Faculdade Barretos, tem o Liceu Tec. No fundo dela, uma área de 11.076 metros quadrados. Essa área é uma área que tem uma extensão que ela é basicamente uma APP, porque ela pega a margem do córrego do Barro Preto, de fora a fora. E está se permutando uma área de proteção permanente na margem do córrego do Barro Preto, pelo fundo do Casa Grande.
aonde estão as quadras do Casa Grande, para que se construa. Nobre vereador. Pois não. Vossa Excelência, numa reunião que teve comigo, inclusive com o proprietário, com o Pacheco, se comprometeu em ir lá e ver se realmente existiam essas quadras. Existem essas quadras. Eu fui ver. São quadras ou são campos? Campo, quadra. O que acontece é o seguinte, quando se comprou o Casa Grande, se pagou um valor muito maior. Agora está se abrindo uma rua na parte de baixo, dando acesso a essa parte para a rua, que vai virar um terreno nobre de Barretos, e se permutando por uma área que é a área de proteção permanente. Se tem interesse, se precisa realmente da área, porque aqui nessa área onde a prefeitura vai permutar, é para fazer o Parque Enéas Carneiro. Sim, só que desapropriar uma área de proteção permanente não tem custo algum. É muito barato qualquer área de proteção permanente, porque não se pode construir nessa área. Agora, se permutar por uma área que se comprou bem mais caro, um metro quadrado, que se fez uma série de benfeitorias, que ficava de fundo e agora é de frente para uma rua, que está se construindo a rua, que já é para estar pronta faz 2 anos, mas aí é a questão das obras. Para atender interesses particulares, porque aqui não atende interesse público, não. Que seja campo. Se desapropriou para um futuro certo, agora vai tirar os campos para que alguém venha e construa um crematório. Isso não é interesse público, isso é um interesse privado, é um interesse particular, é contrário ao interesse público. Porque quando se comprou uma área, e se compra e paga um valor, você faz uma série de benfeitorias. A hora que a área se valoriza, porque essa área agora, que antes dava para um brejo, hoje dá para uma avenida que vai ser inaugurada, para que se abra um crematório. Se tire o acesso do prédio público pela avenida principal e deixe só pela secundária. Porque poderia se abrir o acesso pela avenida que está se abrindo. Não, vai passar para um particular isso, em troca de uma área de proteção permanente, no córrego do Barro Preto. Isso, senhor, me desculpem, é um absurdo muito grande, que, inclusive, em caso sendo aprovado, eu pretendo, sim, recorrer ao Ministério Público, a quem devo recorrer, porque não tem cabimento pegar uma área que a prefeitura pagou um valor muito mais alto e dar troca por uma área que não tem valor legal. Se desapropriar, para desapropriar uma área de proteção permanente, qual o custo disso? Não se pode construir nessa área, não se pode nada. Comprou uma área, valorizou a área, investiu ao redor da área, tem campos e quadras que a pessoa usa, vai destruir isso para dar para um particular. Com todo respeito, esse projeto é uma aberração. Doutor Francisco. Muito obrigado pela parte. Mais uma vez, cheira mal. Eu só queria alertar os senhores vereadores, se alguém quiser pegar e realmente e constatar o que eu estou falando em loco, ver, tem os mapas aqui. É só ir ver em loco. É completamente absurdo. Fica a decisão dos senhores. Continua em discussão. Eu peço a presença do vereador Leandro Anastácio, por ser um projeto de maioria qualificada. Eu peço vista, presidente. O pedido de urgência, ele estourou, senhor vereador. E nós não pedimos a retirada de urgência do projeto. Senhor vereador. Pela ordem, senhor presidente, não pode ser a retirada do pedido de urgência pelos vereadores para que eles possam conhecer realmente a tem realidade que do projeto? pedir suspensão dos trabalhos, por Vossa Excelência tem que fazer por escrito, segundo a diretora parlamentar. Suspensão dos trabalhos para que faça o projeto. Faz parte do regimento.
até do pedido de suspensão, prorrogação dos trabalhos. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. O que é mesmo? Não. Eu estou votando a prorrogação. Aprovado por unanimidade a prorrogação dos trabalhos. Pois não, senhor vereador Kiko. Senhor presidente, eu acho oportuníssimo o pedido de vista formulado pelo vereador Dr. Otávio. Acho oportuníssimo, principalmente porque a argumentação apresentada pelo vereador André Rezec na tribuna é inquestionável. Não havendo um questionamento, e eu temo pela aprovação desse projeto, eu acredito que agora, havendo um processo de vista feito pelo vereador Dr. Otávio, há a possibilidade de que esse projeto seja analisado no absurdo que ele realmente é e que nós possamos rejeitá-lo, uma vez que, comprovadamente, o Ministério Público acabará embargando esse tipo de procedimento se a Casa resolver aprová-lo. Obrigado. Se Vossas Excelências acharem pertinente, eu também fiz parte dessa conversa com o André e ouvi o outro lado. Se vocês acharem interessante que passe o que está acontecendo, eu posso explicar por 3 minutinhos e depois a gente pede adiamento. Tudo bem? Guilherme, por favor. Senhores vereadores, esse projeto... Senhores vereadores, eu fiz questão de vir aqui porque... Doutor Otávio, por favor. Doutor Otávio, eu fiz questão de vir aqui porque eu mesmo chamei o André porque ele questionou o projeto e eu chamei ele e chamei a pessoa que está interessada em fazer essa permuta para conversar os dois, para tentar explicar e se adequar ao projeto. Se vocês recordarem, teve 2 projetos que vieram para casa. A primeira permuta, o André foi favorável, porque ele disse que a permuta foi muito boa para o município. Porque o Pacheco deu uma área de cerca de 7.000 metros em troca de 400 metros, né, nele. 7.000 metros por 400 metros no mesmo local. Mas, não, no mesmo local, André. A primeira permuta é no mesmo local. É do lado, é no mesmo local, onde vai passar a avenida. A primeira permuta é na mesma região. Um tem um cemitério, o outro é o Casa Grande. Um faz divisa com o outro. O que acontece? A área da prefeitura ela é constada como IPTU. E a área do Pacheco como INCRA. Ela não é desmembrada. E o valor do IPTU, numa área como IPTU, ele é 10 vezes maior do que a área como INCRA. Só que é no mesmo local, só não foi desfeito o desmembramento. Então, quando você pegou o valor da área do INCRA do Pacheco, daria para pagar apenas 400 metros da área que é IPTU da prefeitura. Deixa eu só terminar o raciocínio, senão eu não dou conta. Você e ele que me explicou isso aí. Ele, junto com você, me explicou isso aí. Então, o que que acontece? Ele disse que, por se tratar do mesmo local, o terreno ser do mesmo valor, teria que ser o mesmo tanto de terra. A prefeitura tem interesse em abrir a avenida e ele tem interesse em pegar uma parte do Casa Grande para ampliar o cemitério dele, para fazer um crematório, se eu não me engano. Com isso, ele ficou em déficit porque a dele é INCRA e da prefeitura é IPTU. Achou-se uma área que ele tem, porque ele é dono do Liceu Tec também. E a prefeitura precisa desapropriar no Liceu Tec uma área de cerca de 14 mil metros, né, nele, para se fazer o Parque Enéas Carneiro, que vai ser alagado para se fazer o parque. E já está em processo de desapropriação. Só que lá no Enéas Carneiro, lá já é IPTU. Mesmo sendo uma área de APP, mas é IPTU. Nada impede a prefeitura de desapropriar. Nada impede. O valor que foi se achado nessa área de APP foi de R$ 7,00 o metro quadrado. Confirma, André? R$ 7,00 o metro quadrado.
Enquanto qualquer terreno na cidade vale por volta de R$200, R$180, foi-se apurado o valor de R$7 o metro quadrado. Enquanto que o valor do Casagrande, enquanto desapropriado, foi-se feito no valor de R$35 o metro quadrado na época. Hoje, o que se pegou? O valor com as benfeitorias. Agora ele está pegando uma área sem nenhuma benfeitoria. Segundo Vossa Excelência me disse que lá tem campo de futebol, né? Tem um campo de futebol. Então, uma área quase que sem benfeitorias. E está dando 5 por 1. Está dando 5 partes da área de APP por uma aqui para compensar a diferença que tem de valores. Por lá ser uma área de APP e por aqui ser uma área não APP. Nessa conta, segundo a diretora parlamentar me alertou, ele fica com um crédito de cerca... Eu não tenho... Você tem um valor aí, André? Quanto que eu... Posso? Pode. Na verdade, o que eu ia falar é o seguinte, que se o terreno dele é INCRA, pior ainda, porque ele nunca pagou IPTU para a prefeitura. A prefeitura só tomou ferro no começo ao fim. Desde o começo do IPTU até trocar uma área valorizada por uma área que não vale nada. Ele veio, ele falou tudo isso. Concordo plenamente com ele, porque ele tem que defender o interesse dele. Só que nós temos que defender o interesse público, não o interesse dele. Para ele é interessantíssimo o negócio. Para a prefeitura, para o município, que não é. Para a prefeitura, não sei. Para o município, eu te garanto. A prefeitura tem interesse em fazer essa desapropriação para passar a avenida. Aí, quando se fez o levantamento, a área de APP, por ser tão maior do que a área que ele está recebendo agora, mesmo ela tendo um valor 5 vezes menor do que a área que ele está recebendo, dava uma diferença de cerca de R$30 mil, a qual ele fez um contrato que esse dinheiro ele não recebe. Está doando, porque a prefeitura tem que levar vantagem. Então, para se ter uma ideia, a prefeitura está doando para o Pacheco uma área de 4 mil metros e está recebendo em troca 4 mil metros no mesmo local e mais 14 mil metros no Enéas Carneiro. Então, são 2 projetos. A prefeitura está pegando em torno de 19 mil metros, quase 20 mil metros, e está dando 4 mil metros. Por que está tendo que ser feito? Para resumir a história, doutor Kiko, se a terra dele, ali onde que a prefeitura está pegando, fosse IPTU, não precisaria nem ter o segundo projeto, se fosse IPTU. Se fosse IPTU, não precisaria, porque é 4 mil metros por 4 mil metros, a prefeitura tem interesse, troca cebola. Um fica com 4 mil metros, o outro dá 4 mil metros. Como a dele é INCRA, ele teve que dar mais 14 mil metros lá no fundo do Liceu Tec. Então, o Pacheco está dando quase 19 mil metros para a prefeitura e pegando 4. E aí a diferença de 30 e poucos mil reais ele está deixando em doação para a prefeitura. Então, só para explicar, para entender quais são... Está aqui, né, Ney? Aqui, ó. Aqui tá, esse está o que foi aprovado. Cadê o mapa, Ney? Aqui, ó. Eu sei que vai ser difícil, Vossas Excelências, prestarem atenção, mas se vocês... É difícil, mas eu vou tentar explicar. Aqui tem um pontinho azul. Aqui tem um pontinho azul. Esse vermelho aqui, ó, é toda a área que o Pacheco está doando. É ao lado do pontinho azul. Confirma, André? Vocês querem ver? É uma área de APP, que não tem valor nenhum, por uma área nobre. André, aqui é o Casagrande, André. Aqui é ao lado do Casagrande. Esse aqui é ao lado do Casagrande. Esse aqui não é área de APP. Esse aqui é ali, em frente à Avenida do Minerva ali. Não, só para explicar, senhores vereadores. Alô, agora eu estou conseguindo falar. Sim, são 2 projetos, é o nome de 2 pessoas diferentes, uma pessoa jurídica, uma pessoa... Vocês querem suspender por 5 minutos para a gente conversar? Pode ser, só que... Senhor presidente, por favor. Regimental, está em votação o pedido de suspensão por 5 minutos do vereador Juninho Leite. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de suspensão por 5 minutos.